Calorosas saudações, e o número de máfias internacionais a operar em Portugal está a aumentar de dia para dia, e isto só traz coisas más. Primeiro, porque a segurança do país diminui a olhos vistos. E segundo, porque de certeza que se eles virem os meus vídeos nem sequer dão um like, ao contrário de vocês. Portanto, aproveitem, por favor, e metam um gosto neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. É verdade, meus amigos. Portanto, partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, essas coisas todas, e usem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos. Ora, sem mais demoras, vamos ler este artigo do Diário de Notícias e perceber o que é que se está a passar. Portanto, como eu já tinha dito, uma das mais violentas organizações da Europa tinha centro de operações em Lisboa, não é a primeira vez. Relembro que já fomos notificados pelo governo indiano dos Tigres do Calistão, grupo praticante do terror, já para não falar dos grupos de crime organizado que vêm da América do Sul, agora temos mais um. Uma das mais violentas organizações da Europa, a Mocromáfia, tinha em Lisboa um dos seus centros de operações. Era, aliás, na capital portuguesa, que vivia um dos elementos de topo da rede dedicada ao tráfico de droga, raptos e sequestros. Juntamente com um comparsa, este criminoso foi detido nesta terça-feira pela PJ. Originário dos Países Baixos, a Mocromáfia cresceu a traficar cocaína através dos principais portos do centro da Europa, especialmente Roterdão e Antuérpia, e ao longo dos anos foi diversificando a sua atividade criminosa. Hoje, esta organização é encarada pelas autoridades como uma das mais perigosas da Europa, e para isso muito contribuiu os atos violentos que foi cometendo para assegurar o domínio do território onde está instalada. Isto é mais preocupante até, diria, do que propriamente as outras organizações criminosas que já temos em Portugal. Eu estou a dizer isto com alguma naturalidade, mas não é para ser levado com naturalidade. Isto é grave. Eu falei aqui dos Tigres do Calistão, que fomos notificados pelo governo da Índia, porque já havia atividade e eles até têm conectividade, os Tigres do Calistão, com o governo do Paquistão e, enfim, e o Afeganistão. Portanto, se não sabem, o Paquistão está envolto em alguma polémica, não só pela questão da falta de direitos humanos, como também pela própria produção de armas nucleares, e o governo do Afeganistão são os talibãs. Portanto, enfim, e depois já para não falar dos grupos de crime organizado do Brasil, e agora temos um grupo de organização criminal a operar em Lisboa, mas pior do que tudo, está dentro do espaço da União Europeia, porque pertence aos Países Baixos, Holanda, agora mudou de nome oficialmente. Portanto, isto é mais grave, porque significa que se nem para fora as entidades europeias a nível de segurança estão a conseguir controlar o crime que vem externo para se estabelecer internamente, também já não está a conseguir colmatar ou suprir as necessidades de segurança das organizações criminais que se criam dentro do espaço da União Europeia ou do espaço Schengen. E isto é preocupante. E é claro que estes grupos se vão sediar e operar em sítios onde o controle de segurança é manifestamente limitado. E isso é onde? Lisboa, Portugal. Portanto, andando mais para baixo, polícias, mas também políticos e até membros da família real dos Países Baixos foram assassinados, agredidos ou alvos de ameaças de sequestro. Agora ficou-se a saber que a Mocromáfia também tinha ligações a Portugal. Segundo o comunicado da PJ, na sequência das investigações desenvolvidas, foi possível identificar um dos centros de operações deste grupo criminoso, situado na zona metropolitana de Lisboa. Era em Portugal que um elemento importante da rede criminosa residia e a partir do qual dirigia e coordenava as operações. Se nós replicarmos aquilo que aconteceu nos Países Baixos, eu espero que não, obviamente, não é? Portanto, isto lá por eu não gostar de alguns políticos em Portugal, não lhes desejo mal nenhum. Só politicamente, obviamente, espero que eles fiquem sem cargos, mas não por, por assassinato, por agressão ou por alvo de ameaça. Isso seria doentio, não é? E, portanto, reparem, se isto aconteceu à família real, ou a políticos, ou até aos polícias dos Países Baixos, quem é que nos garante que o grupo em questão, estando a operar aqui em Portugal sem qualquer tipo de rastreio, agora sim, mas antes não faz exatamente a mesma coisa aos nossos polícias, políticos, membros da família real, mas à Presidência da República? Quem nos garante isso? É que não há essa garantia, ainda para mais, e isto é dito pelas próprias forças de segurança, há lacunas graves a nível da segurança em Portugal e da manutenção da mesma. Portanto, alguma coisa vai ter que mudar, porque já é muita coisa de diferentes sítios. Volto a frisar isto eu só enumerar de cabeça. Os Tigres do Calistão do leste asiático, ou do sul-sudeste asiático. Brasil, o primeiro comando da capital e o grupo do Comando Vermelho também há suspeitas que já estão a operar em Portugal. Os dois maiores grupos de organizações criminais na América do Sul. E agora a Mocromáfia dos Países Baixos. Muito bom. E depois também podem ver as notícias do lucro que algumas redes de tráfico humano tiveram
só no Alentejo, que foi à volta de 7 milhões de euros. Podem verificar, eu não sei o número ao certo, mas pesquisem as notícias, são fáceis de encontrar. Não levem o meu número como correto porque pode estar errado, mas é muito dinheiro, muito dinheiro. Apenas no Alentejo, apenas no Alentejo. Andando aqui para baixo, o suspeito, assim como um comparsa, foi detido nesta terça-feira no âmbito da Operação Labirinto, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ. Foram detidos 2 cidadãos estrangeiros de 48 e 52 anos, um deles alvo de pedido de detenção por parte dos Países Baixos e outro procurado internacionalmente pela Interpol e sobre o qual pendem vários mandatos de captura pelo crime de homicídio. Portanto, se o crime de tráfico de droga já é mau o suficiente, per si, o crime de homicídio é claramente pior, não é? Portanto, nós não estamos a brincar com assaltos à mão armada, que é mau, obviamente também, mas comparar isso a um homicídio, o homicídio é o pior crime, tirando obviamente os casos de prática de terror e etc, que são homicídios em massa, não é? E só varia a questão da quantidade, isto é o pior tipo de crime que pode existir. Acho que em termos de pendor penal, eu não sou jurista, mas que até em termos de condenação, este é o pior crime que pode existir, a não ser que seja massificado, não é? Mas só varia a questão quantitativa, não a índole do crime em si, se me faço entender, não é? Porque há morte na mesma. Portanto, nós estamos a brincar com coisas, não é apenas o tráfico de drogas, estamos a falar de questões de vida ou de morte, não é? Literalmente. A Judiciária acrescenta que a operação foi realizada simultaneamente nos dois países e permitiu desmantelar a infraestrutura do grupo de crime organizado indicado por tráfico de droga, participação em organização criminosa, rapto, tomada de reféns e sequestro. Isto é a parte boa, ou seja, que tudo isto foi desmantelado graças ao excelente trabalho, quer das autoridades holandesas, ou neerlandesas e portuguesas. Só que há aqui um problema, e eu acho que devemos colocar esta questão. De todos os países da União Europeia, de todos os países do espaço Schengen, de todos os países da Europa ou do mundo, porque é que esta rede criminosa se quis sediar em Portugal, mais concretamente em Lisboa? Eu acho que esta questão é importante colocar, porque dos Países Baixos até Portugal tem que se passar pela Bélgica, tem que se passar pela França, pelo Luxemburgo, por Andorra, por Espanha, e aí é que chegamos a Portugal. E aí a minha pergunta é, porquê Portugal? Gostava de saber. Mesmo que seja pela rota marítima, tem que passar pelas zonas económicas exclusivas desses mesmos países que eu mencionei anteriormente. Portanto, exceto o Luxemburgo, obviamente. Mas eu gostava de perceber porquê. E eu acho que é uma questão importante e pertinente a colocar do ponto de vista da segurança interna de Portugal. Principalmente de Portugal, mais do que da Holanda, porque o grupo é originário de lá, mas mais de Portugal. E reparem, eu ultimamente tenho feito mais conteúdo deste, relativamente ao que está a acontecer em termos da criminalidade em Portugal. Não é porque, ou melhor, eu quero fazer o conteúdo porque é o que está na ordem mediática, mas reparem que cada vez mais isto está na ordem mediática. Ou seja, isto está a tornar-se cada vez mais recorrente. Uma vez relacionado com tráfico de droga, outras com homicídio, índole violenta. Portanto, eu honestamente, eu não sei para onde é que o país caminha. Usam armas de guerra para cometer crimes. Nos últimos dias foram também realizadas 2 buscas, das quais resultou a apreensão de elevadas quantidades de dinheiro, vários veículos, topos de gama, bens de luxo, sistemas de comunicação e diversos equipamentos informáticos. A PJ destaca que, dado o grande potencial económico da organização, os seus membros dispunham de fortes medidas de segurança e autoproteção, nomeadamente meios avançados de transmissão de informação, tanto a nível individual como o utilizado no uso de contramedidas policiais, e não hesitaram em praticar vários crimes violentos que visaram a posse de droga através do uso da força e com recurso a armas de guerra. Armas de guerra. Os dois detidos serão levados a tribunal durante esta quarta-feira para ficarem a conhecer as medidas de coação. E termina aqui, não é? Exatamente. E termina aqui. Portanto, eu acho que não há muito a dizer. Eu acho que a análise já pressupôs o que eu queria mencionar. Ou seja, em primeiro lugar, que já não é a primeira vez que isto acontece em Portugal, porque estamos a ter demasiados grupos de crime organizado a situarem-se e a operarem em Portugal, nomeadamente vindos do Brasil, da zona da Ásia, do Sul da Ásia e do Sudeste Asiático, e agora também dentro da União Europeia. Segundo ponto é como é que as autoridades da União Europeia, tudo bem, certo, isto desmantelou-se, correto, e ainda bem, graças ao trabalho das autoridades portuguesas e neerlandesas, e o segundo ponto que eu acho que é o mais importante é porque é que escolheram Portugal, tendo em conta que a proximidade geográfica não é a melhor, tendo em conta que há outros países onde poderiam perfeitamente operar, não é? E porque é que isso foi feito com relativa facilidade, ainda para mais em Lisboa, a capital do país, não é? Que pressupõe que deveria haver um maior controle de segurança nessa mesma área geográfica. E por fim, a terceira questão é, e o terceiro ponto, se isto aconteceu até agora, o que é que nos espera no futuro? Eu espero estar
Eu espero estar equivocado, mas eu acho que as coisas não vão melhorar. Espero estar equivocado genuinamente, mas acho que as coisas não vão melhorar. Mas enfim, meus amigos, digam a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Usem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e muito obrigado. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.